Pesquisadores da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu estudam o comportamento das saúvas. No Laboratório de Insetos Sociais, o objetivo é aprender a controlar a proliferação das formigas da espécie, praga comum nas plantações. Pesquisas dão nova destinação aos aguapés. A planta pode ser transformada em biocombustível. O bagaço e as raízes também podem compor uma mistura com plástico, usada na fabricação de peças e utensílios. O Unesp Notícias desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. As formigas cortadeiras, também conhecidas como saúvas, são um pesadelo para muitos produtores agrícolas pelos estragos que causam nas plantações. Na Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu, o laboratório, coordenado pelo professor Luiz Carlos Forte, reúne pesquisas que investigam estratégias para enfrentar esse problema. Elas estão por toda parte. As formigas cortadeiras entram e saem dos ninhos em busca de alimento. Olhando de cima, esses formigueiros parecem só um amontoado de terra. Mas, na verdade, sob o solo, há uma complexa obra arquitetônica. Essa representação, feita na Unesp em Botucatu, ilustra bem a composição de um formigueiro com aproximadamente 2 anos. O ninho começa com uma fundação, a rainha faz um pequeno ninhozinho, né? Ela cava esse ninho sozinha, ela cava, fica mais ou menos a uns 18 centímetros de profundidade na média, em relação à superfície do solo. Depois nascem as operárias, essas primeiras operárias já constroem um canalzinho, aumentam a primeira câmara, né? Depois nascem mais operárias ainda, essas outras operárias vão construir mais canais, mais câmaras, e assim será o crescimento. Maior população, maior o tamanho do ninho. Eles podem ser comparados a uma cidade, onde as câmaras são as casas, locais de abrigo. Já esses canais ou túneis funcionam como as ruas, os caminhos para as formigas se movimentarem. Toda essa estrutura fica enterrada no solo, em uma distância que pode chegar a 8 metros de profundidade. Toda essa arquitetura é força de trabalho de milhares de indivíduos, né? As formigas, elas não têm uma planta, como nós temos uma planta de construção da casa, que nós podemos ler essa planta e falar, faça assim, faça desse jeito, constrói o meu quarto aqui, minha cozinha aqui. Elas não têm. Elas são regidas por estímulos. Estímulos da umidade do solo, do geocentrismo, né? Esses estímulos todos, né, vão produzir no final aquilo que nós conhecemos, aquela complexidade que nós conhecemos. Luiz Carlos estuda o modo de vida das cortadeiras há 40 anos. Ele também coordena o LISP, o Laboratório de Insetos Sociais Praga, ligado à Faculdade de Ciências Agronômicas. Formado por alunos de graduação e de pós, o grupo desenvolve pesquisas sobre o modo de vida e o comportamento das 4 espécies de formigas cortadeiras, comuns no estado de São Paulo, também conhecidas como saúvas. Neste experimento, por exemplo, é possível entender como é feito o transporte de folhas para o ninho. Por ser um inseto social, cada formiga tem uma função bem definida nesse processo. As forrageiras cortam e levam os materiais. Já no ninho, as jardineiras e as generalistas transformam tudo em uma polpa, material necessário para o cultivo de fungos. É que apesar de transportarem as folhas, as cortadeiras não se alimentam diretamente delas, e sim dos fungos alojados nas câmaras. Há 10 anos no laboratório, Nádia estuda a função de um outro grupo, o das formigas escoteiras. Elas utilizam a comunicação química para recrutar as colegas e manter vivo esse ciclo. Como elas depositam trilhas de feromônio. O que seriam essas trilhas de feromônio? São trilhas de odor, né? Esses odores são específicos de cada espécie e elas demarcam esses caminhos, essas trilhas físicas por onde elas andam, para que as outras companheiras do ninho sigam essas trilhas para a busca do alimento. São informações úteis que podem evitar perdas na produção agrícola e manter a população de formigas sob controle. Numa situação em que você vai fazer um controle
de formigas cortadeiras, que normalmente a gente usa as iscas tóxicas. Então, se você, por exemplo, interromper essa trilha química que elas buscam o alimento, normalmente vai formar grande quantidade de formiga nessas trilhas. Elas já estão com essas trilhas demarcadas e elas não vão, por exemplo, levar a isca tóxica que você colocou. Então, essas iscas, a gente tem que conhecer essas trilhas para sempre colocar essas iscas tóxicas ao lado das trilhas, nunca em cima. Por quê? As formigas, elas exploram esse ambiente, e explorando o ambiente, elas vão acabar encontrando. Então, é importante a gente conhecer a biologia toda da espécie, das espécies de maneira geral. Na mesma linha, Gabriela quer entender como ocorre a contaminação dos insetos pela sulfuramida, um inseticida mais eficaz no combate ao crescimento desequilibrado das formigas. Para isso, ela utiliza uma substância colorida, inofensiva, e que substitui o produto nos testes. A gente sabe, né, que elas processam essa isca que é oferecida para elas, que é a principal forma de controle, e elas vão carregar essa isca para o interior do ninho e vão processar. Elas processam essa isca da mesma maneira que elas processam uma folha vegetal, por exemplo. Então elas vão repicar, elas vão lamber, deixar bem hidratada essa isca. E nesse processo ela já está se contaminando, elas estão ingerindo o inseticida. E aí, depois a gente faz uma avaliação dessas operárias, né? Então, a gente coleta uma porcentagem de operárias e avalia as estruturas morfológicas. Então, a gente utiliza um corante traçador, que no caso seria o inseticida, e para avaliar aonde que tem essa contaminação. E aliado aos comportamentos de processamento, elas também realizam a autolimpeza, então elas mesmas se limpam e elas limpam umas às outras. E nesse processamento também é importante, nesse comportamento de limpeza, também é importante para a contaminação. Então, mesmo que uma operária ela não processou a isca, ela vai estar nesse comportamento de limpeza e ela também vai estar se contaminando. O resultado do estudo pode servir como base para a descoberta e a produção de novos inseticidas. A substância precursora dessa substância, que é a eficiência, que é bastante eficiente, que é a sulfuramida, ela tem uma exceção de uso, né? Então, por enquanto, ela pode ser usada ainda. Por problemas de contaminação de água, de solo, né, do ambiente, né? Então, o que se quer fazer? Substituir essa substância por substâncias menos impactantes ao solo, à água, que não deixe resíduo na água, no solo. Mas Forte lembra que as formigas cortadeiras são importantes para o funcionamento da natureza e reforça que a missão do laboratório não é exterminar a população de saúvas, mas sim criar condições para uma relação harmoniosa. O objetivo não é extinguir as formigas cortadeiras, é controlar, fazer um manejo bastante adequado. Só uso inseticida quando eu preciso, na dose certa, sem causar problemas ambientes para o homem, né, para os animais, né, para as águas, né, sem poluir nada. E Botucatu também é a casa de pesquisadores que estudam uma planta aquática que se tornou ameaça ambiental pela forma desordenada com que vem se proliferando em rios e lagos. São os aguapés. A missão deles é mostrar que a espécie pode ganhar uma destinação sustentável. Um tapete verde mudou a paisagem desse trecho do rio Tietê, no bairro Rio Bonito, em Botucatu. São os aguapés. Essa é uma planta aquática originária da região amazônica, mas que se deu bem em rios e lagos de todo o Brasil. Em condições normais, a espécie tem um papel importante. Atua como indicador da qualidade das águas e até remove poluentes, resultado da atividade industrial e humana. Ele funciona ali como filtrante, ele vai fazer por adsorção ou sorção esses metais pesados, outras moléculas que a gente vem estudando, como hormônios, as drogas, né, que seriam ali os fármacos, pesticidas. Então ele tem essa capacidade de filtrar essas moléculas que a gente chama de interferentes endócrinos da água.
Só que o crescimento desordenado do aguapé traz uma série de transtornos e o transforma em vilão. Vendido em vários países como planta ornamental, principalmente pela beleza das flores, ele se tornou uma preocupação ambiental, segundo este outro professor da Unesp. Quando tem excesso de adubos ou excesso de esgoto na água, aumenta a quantidade especialmente de fósforos e, consequentemente, essa planta vai proliferar. É o que a gente chama de um processo de eutrofização, ou seja, ela cresce em cima da própria riqueza que aquela água tem. Quanto mais rica, entre aspas, for a água, mais ela vai crescer. Isso chega a ser a níveis de 1 tonelada por dia por hectare. Então, você imagina um campo de futebol produzindo 1 tonelada por dia. Essa é a produtividade dessa planta. Então você imagina que ela tenha metais pesados, o que ela tiver de ruim nessa água está concentrado no aguapé. E aí esse aguapé, se ele for queimado, vai jogar para a atmosfera. Se ele for jogado na margem do rio, a chuva vai, depois que ele morre, vai trazer de volta para a água. Então nós temos que ter alguma coisa que imobilize essas substâncias tóxicas. Nas mãos da Ivana e do Alcides, o problema vem se tornando solução. É que os professores da Unesp em Botucatu pesquisam formas de dar um destino útil e sustentável aos aguapés. Uma das possibilidades é a produção do etanol de segunda geração. Ele também é chamado de celulósico por utilizar como elemento principal a celulose, um componente presente na parede celular dos vegetais. Com os aguapés à disposição, começa o processo de seleção das plantas e retirada das raízes. Depois, elas vão para a etapa de secagem e são moídas, ficando com a aparência de um pó escuro. O próximo desafio é o tratamento químico. Há 4 anos, a Giovana estuda o modo mais eficaz de isolar a celulose. A celulose, a lignina e a hemicelulose, eles são complexos. Os 3 ficam juntos, só que eu só preciso da celulose. Então eu vou usar um reagente para separar a hemicelulose e a lignina da celulose. Aqui nós já usamos o ácido sulfúrico, o peróxido de hidrogênio, que é conhecido como água oxigenada, o ácido acético, que é um dos componentes do vinagre. E no nosso estudo, os 2 melhores foram o ácido sulfúrico e a água oxigenada. Só que o ácido sulfúrico, por ele ser corrosivo, problemático, nós acabamos continuando os trabalhos apenas com a água oxigenada. Para alcançar o resultado final, ainda há hidrólise enzimática. Nesta etapa, a celulose, formada pela união de várias unidades de glicose, é quebrada em pedaços menores e esse açúcar, por meio da fermentação, é transformado em etanol. Por enquanto, essa produção é mais cara e não consegue abastecer o mercado consumidor. Hoje a gente consegue produzir, utilizando o aguapé, seriam 700 litros por hectare versus a cana-de-açúcar, que é 7.000 litros por hectare. Então a gente está muito longe de chegar na cana-de-açúcar. Porém, o aguapé ele cresce muito mais rápido que a cana-de-açúcar. É 1 tonelada por hectares dia. Então, a gente tem muito aguapé em comparação da cana-de-açúcar, que tem todo um ciclo aí, né, de crescimento. Então, ele pode chegar a ser competitivo? Pode. A gente ainda tem muito estudo a ser feito, principalmente na parte do tratamento químico, né, o biológico, o físico, que é o mais importante. Então, tem ainda os desafios, tem muito estudo que tem que ser feito, mas já é o primeiro passo. O primeiro passo aí é dar um destino, né, a essa considerada aí, né, praga verde que disseminou mundialmente. Mesmo com a produção do etanol, ainda há sobras, como o bagaço e as raízes. E no laboratório da Unesp, eles também ganham funções. Ao serem misturados ao ABS, um tipo de plástico, e passarem por essa máquina, a extrusora, dão origem a esse material, semelhante a uma corda, que pode ser usado na fabricação de peças e utensílios. A nossa especialidade aqui no laboratório é o uso de fibras naturais para mistura em plásticos, né? E quando você mistura a fibra natural num plástico, as propriedades se melhoram. Então, a intenção nossa é fazer peças que tenham uma aplicabilidade industrial ou comercial, porém, sem riscos de contaminação. Aí nós vamos fazendo vários testes com os moldes que nós temos aqui no Lajado e com alguns outros moldes que a gente empresta de terceiros. E a intenção são fazer peças, por exemplo, pode ser feito conduíte, pode ser feito caixinha de força, de tomada. Então, são coisas que não têm contato com a espécie humana. Então, mesmo que haja alguma contaminação industrial
por metais pesados que veio junto com o aguapé, ele não haveria risco nenhum para o ambiente, nem para os seres humanos, nem para os animais. A intenção nossa é sempre o que pode ser feito com o aguapé que seja substituto do plástico. Alcides ainda está em contato com pesquisadores da Universidade de Montfort, na Inglaterra, para discutir futuras parcerias. A ideia do professor da Unesp é desenvolver trabalhos conjuntos para que, no futuro, os aguapés possam ser vistos como uma matéria-prima valiosa e versátil. Que nós sejamos os pioneiros na remoção desses aguapés, né, que estão presentes em todos os corpos d'água, e que esse aguapé seja utilizado de uma maneira ambientalmente correta e tecnologicamente correta também. Esse processo é tecnologicamente correto porque ele é sustentável e atende todas as propriedades que a gente espera de um plástico. O Unesp Notícias vai ficando por aqui e se você também quer ver o seu projeto ou pesquisa aqui na tela da TV Unesp, é só entrar em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. O número é 14 998 36 1190. Até mais. Tchau, tchau.